E é nesse clima de espiritualidade, nesse clima de paz, nesse clima de ressurreição, de vida, que a gente está enfrentando um dos temas mais difíceis de serem enfrentados. Inclusive pelo tabu que existe, pela dificuldade de se falar sobre a morte. Mas a gente vai enfrentar esse tema com ele, que é um grande escritor, seus livros estão em mais de 30 países. César Romão, com a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer estar aqui com você novamente, Alcides. Quando se fala em perda, dor, é bom que a gente divida com os outros, porque eu vejo, por exemplo, a casa daquelas pessoas que ficam, em geral, assim, repleta nos primeiros dias, aquele vazio, ele se foi, mas a gente vai lá, a gente diz uma palavrinha, a gente ouve as histórias muitas vezes repetidas, esse partilhar das histórias, isso é importante? É importante, compartilhar a dor alivia a dor. E é uma coisa interessante porque a passagem, né, a morte, ela é sempre ligada a sofrimento. E existe uma coisa interessante que eu faço às vezes nas minhas palestras, eu falo assim, quem aqui quer encontrar Deus? A maioria levanta a mão. Bom, então todos preparadíssimos porque nós vamos morrer agora, porque para encontrar Deus você tem que morrer. Às vezes você vai a um enterro e aí você vê uma vez a mulher chorando e ela fazia uma cena toda e tal, eu vou com ele, né? Vai. Né? Entra aí, então, já fica, né? A gente é pouco preparado. Pergunta se ela foi. Não foi, viu? Então, a gente é pouco preparado para enfrentar esse desafio, essa passagem, que é a morte, principalmente com as pessoas que a gente ama. A Itália, por exemplo, é um país, a cidade de Nápoles, você entra nos enterros, se o enterro entra em silêncio e as pessoas não estão chorando, você contrata as carpideiras. E elas vão chorar. Então, elas vão seguir o cortejo, vão fazer choro, vão fazer aquele sofrimento todo. Uma das coisas que eu acredito que a gente tem que coordenar nessa história toda é não ligar estritamente isso a uma dor. É claro que você vai sentir dor. Aquele primeiro impacto é um impacto realmente muito forte, mas não é um sofrimento que você vai ter que levar para o resto da vida, porque às vezes aquela pessoa foi tão bacana, foi tão boa, ela fez tanta coisa por você, eu acho que é isso que tem que ficar. E aquele momento de dor, ele não pode ser carregado por uma vida toda. E o compartilhamento desta dor naquele momento é muito importante. E compartilhar com quem te ama e com quem você ama também. Porque é só quem te ama e quem você ama que vai compreender e vai conseguir te amparar. Respeitar, ao mesmo tempo ouvir, quem sabe, as mesmas histórias sendo repetidas durante dias ou semanas. Mas tem uma frase que eu queria, assim, ver a sua opinião sobre ela. Nunca mais serei o mesmo. Heráclito dizia que nenhum homem pisa no mesmo rio duas vezes. E é uma grande verdade. Nós já não somos os mesmos pela nossa própria natureza. O César Romão, que chegou aqui há pouco tempo, já não é o mesmo que está sentado aqui. O Dalcides do programa de ontem não é o mesmo Dalcides do programa de hoje. Nós já mudamos pela nossa própria circunstância do ciclo da existência. Então, quando você sofre dor, quando você sofre uma perda, é claro que você muda. Você não vai ser o mesmo. Você vai começar a refletir mais sobre a sua vida, você vai refletir se você fez tudo o que você podia fazer por aquela pessoa. Esse é um grande drama. As pessoas não vivem a plenitude durante o tempo de estada daquela pessoa amada aqui, e aí a pessoa vai embora. E aí vem eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Podia ter dado um abraço, podia ter perdoado. E não perdoou. Esse é pior. Aqueles remorsos todos. Porque perdoar não é nem uma questão de religiosidade. É uma questão de inteligência, porque o ódio e o não perdão é um veneno que só fica em quem gerou. Ele não vai para o outro. Não adianta você chegar para o outro e dizer assim, eu não te perdoo, essa raiva está em você. Você não transmite isso, é ela que vai te corroer. Eu tive um acidente há muitos anos atrás e eu fiquei um bom tempo dentro de um hospital. E no hospital você vê coisas assim impressionantes que podem mudar a vida das pessoas. Aliás, eu acho que se sua vida está ruim, seja voluntário em qualquer hospital perto da sua casa.
você vai ter uma outra visão, né, do que é ruim na sua vida, você vai ver que o seu problema não é tão grande assim. Eu já vi isso acontecendo e vidas sendo transformadas, modificadas a partir dessa perspectiva. Vá ser voluntário num hospital próximo aí da sua casa. Então, eu vi as pessoas entrarem e depois as pessoas sumiam e tinham partido, né? As pessoas tinham feito a viagem. E olha que coisa interessante. Com essas pessoas, quando eu conversava, bom, e tudo bem, você está em estado terminal. E o que você gostaria de ter mudado na sua vida? Ah, eu gostaria de ter dito eu te amo para a pessoa que eu amo, porque até hoje eu não consegui. Eu gostaria de ter feito mais coisas para mim mesmo. Eu gostaria de ter levado uma vida mais do meu jeito. E quando você começa a observar o que as pessoas fariam se tivessem outra chance, são coisas que elas poderiam ter feito todo dia, a todo momento. Eu nunca ouvi nada que requeresse algo assim, olha, eu quero a casa do campo, a casa da praia e a casa em Miami. Não, nunca eu ouvi isso. As pessoas querem, no estado terminal, coisas muito simples. Sim. E aí se arrepende. Eu podia ter vivido mais com meu pai, podia ter convivido mais com minha mãe, devia ter trazido a minha mãe para morar comigo e deixei minha mãe lá. Esse arrependimento é duro, precisa de um trabalho forte depois para tirar, porque não é só a dor da perda, né? Um dia como o de hoje, né, dia 2 de novembro, é um dia que, assim, os jornais falam sobre isso, as televisões fazem coberturas, a gente passa pelas ruas e a gente percebe, assim, próximas, por exemplo, de cemitérios, toda a movimentação. Tem algumas datas que elas realmente são mais difíceis. Para alguns, por exemplo, a gente está se aproximando do Natal. Natal pode ser um momento difícil. Para outros é a época do aniversário. Tem uma forma da gente viver melhor algumas datas que a gente chama de datas difíceis, ou a gente deixa ser difícil? Tem sim, Dalcides. A minha sugestão é para que as pessoas entendam que estas são datas de homenagem, de resgate de homenagem, de resgate do que aquela pessoa fez de bacana. Inclusive, eu conheço famílias que nessas datas, por exemplo, né, eles contam casos que aconteceram, casos engraçados. Você lembra aquele Natal que o papai estava aqui, aquele fez aquilo, foi sensacional. Porque todos nós deixamos um legado de coisas boas. Todos nós, a gente acaba deixando. E é isso que nós temos que cultuar, é isso que nós temos que homenagear através desse rito das datas. Então, às vezes perdeu alguém no Natal, puxa, mas quando chegar lá no Natal, não olha para a cadeira vazia. Olha para aquela família, olha para as coisas que aquela pessoa fez para aquela família, né? Sempre tem coisas engraçadas, é bom lembrar dessas coisas, isso ajuda muito. E eu tenho amigos aí que fazem isso e fica um Natal bem bacana. E o finados, a mesma coisa. É o dia a dia ao cemitério, mas não é o dia de chorar, é o dia de homenagear. Olha, eu vou prestar a minha homenagem a esta pessoa que foi muito importante na minha vida e me trouxe, me ajudou, né, a chegar até onde eu estou hoje. Essa coisa da dor é que eu penso que nós precisamos mudar. Porque quando nós ligamos este fato à dor, ela nos acompanha. É uma questão de paradigma. Então mude o paradigma da dor para o paradigma da homenagem. Às vezes a gente se coloca também naquela atitude de vítima. Ah, porque eu perdi tal coisa, tal situação, tal pessoa, a minha vida a partir dali. A gente, sim, gosta talvez ou se interessa por justificar determinados fracassos. Vitimismo é nada mais do que incompetência de lidar com determinados fatos e fazer com que você deixe a sua zona de conforto. Porque o vitimista, ele se faz de vítima justamente para não mudar, para que aquela situação fique ali. E o mais interessante é que tudo que a gente sente é transformado em enzima. Essas enzimas se alojam no nosso cérebro e dão ordens para ele. Existem pessoas que são viciadas na enzima do sofrimento. Existem pessoas que são viciadas no vitimismo. É um vício. É um vício. Então, faça o que você fizer, você não consegue mudar aquela pessoa. Ela continua sendo vítima. A não ser que ela tome consciência, porque a consciência é o único lugar que realmente nós podemos mudar alguém ou ajudar alguém a mudar.
Então, se você é vitimista, a minha sugestão aqui, você está viciado nisso, assim como existem pessoas viciadas em correr, existem pessoas viciadas em exercício. Por quê? Porque tudo que a gente sente é transformado em enzimas. Quando nós geramos enzimas demasiadas em cima de determinadas emoções, elas tomam conta e dizem para o seu cérebro, é correto você ser vítima, você não foi vítima hoje. Então, seja um pouco vítima, esta é uma oportunidade. A partir de hoje, se você puder, pensa nisso, você pode estar viciado nesse processo. Tempo de luto. Tem assim um tempo que pode ser considerado um tempo normal, por exemplo, 3 meses, está adequado, 6 meses, ou cada um vai encontrar o seu tempo, cada um tem o seu ritmo? Olha, cada um encontra o seu tempo, mas a Igreja Católica foi muito feliz na novena, né? Então, essa coisa da novena, os 9 dias, né? Eu acho que é o tempo de reflexão. A missa de sétimo dia. A missa de sétimo dia, né? Então, esse tempo, né, entre o 7 e o 9, é muito importante, até porque quando você perde alguém, você fica meio isolado, é natural isso. Os mamíferos são assim, até na natureza também isso acontece. Então, esse tempo de isolação, eu acho que é o tempo perfeito. Para quê? Para você refletir, para você retomar a sua força, para você retomar o seu fôlego, para você ver que aquela pessoa agora está lá, até torcendo por você. Faça essa pergunta, será que ele gostaria que eu estivesse assim? Será que ele gostaria que eu estivesse me martirizando? Ou gostaria que eu retomasse a minha vida, cuidasse dos meus filhos, fosse feliz? Ele que tanto lutou para me fazer feliz, né? E nesse período aí dos dias que são aqueles dias posteriores à morte, a gente vai visitar este que está sofrido, esse alguém que perdeu na missa. Um ente querido, na missa. Dá um tempinho para ele. Eu acho que a missa ela é o lugar ideal. Sabe por quê? Porque quando você está sensível, não adianta, a pessoa está fechada. Tá. Por mais que você fale, às vezes você pode até incomodar. Uhum. Né? Então, a missa, o velório é muito importante, porque o velório é o último trecho da passagem. Então, ali precisa da energia de todos os amigos, todas as pessoas que gostam mesmo, até porque existem pesquisas científicas que mostraram que o espírito ainda sonda, né, aquele corpo durante algumas horas. Então, eu acho que na hora do velório, eu faço questão, quando perco algum amigo, sempre procuro ir ao velório dele, vou à missa. E se você puder, faça o mesmo, porque todos nós precisamos dar amor. A missão do ser humano é amar, aqui no planeta, não é outra, é amar. Essa é a nossa missão. E no momento da viagem, qual é o combustível? É o que você amou e o que os outros te amam. O que você amou, você já está levando. Agora, o que os outros te amam, nós vamos precisar demonstrar. O que você acha assim que... vamos imaginar nesse momento o telespectador ou a telespectadora com uma perda recente e que acompanhou o programa todo. E quem sabe nesse momento está dizendo assim, Dalcides, estou vendo de uma forma diferente. O programa todo hoje foi sendo conduzido para que o seu coração fosse sendo transformado, mudado, curado, restaurado. Aquela palavrinha final, para a gente terminar o programa e cair como um bálsamo nesse coração. Nós somos soprados no momento de nossa criação. Quando a passagem chega, nós somos inspirados por Deus. É isso que as pessoas têm que entender. Você é soprado por Deus no momento que você nasce. E no momento que você faz a passagem, você é inspirado. Nós voltamos ao Pai, voltamos ao nosso Criador, que é o nosso verdadeiro lugar. A passagem aqui é para que a gente possa gerar amor, porque é disso que o céu é feito. Quero te agradecer, César Romão, que nessa noite vem trazer conforto espiritual, forças renovadas. Obrigado por ter vindo, amigo. É uma honra estar aqui com você. Olha, o programa está quase terminando.